Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Voltando à implantodontia, né? Esse ano eu vou falar para vocês, acho que eu devo ter participado de uns 30, 40 congressos, né? Quase todos de ROF, né? Eu abri aqui hoje, estava ROF, falei, uai, será que eu estou no congresso errado de novo? É que a harmonização hoje, né? Faz parte também do cotidiano de qualquer especialidade. Eu sou um dos que mais também gosta de falar da ROF na odontologia, na implantodontia também. Mas vamos voltar para o implante aí, né? E é um tema que eu gosto muito, né? Que é falar de reabilitação de maxilas atróficas, que já tem 20 anos que eu dedico a minha vida a esse tipo de paciente. E, inclusive, eu entrei na harmonização por isso. Né? Para quem não sabe, eu dou aula de harmonização, coordeno mestrado na Mandic de harmonização também, e de implante, né? Mas o começo foi justamente com esses pacientes, porque eu sempre entregava uma reabilitação oral com função favorável, mas com rosto que não, vamos dizer, né, que não era tão compatível assim, né, com a qualidade da reabilitação. E eu fui buscar a harmonização e hoje, né, vivo das duas especialidades ainda. Mas ainda minha vida é mais em implantodontia. Esse é o meu livro, né, de implantodontia baseada em evidências, que é um livro básico de implantodontia, mas que tem um capítulo meu sobre isso. E no livro Soluções Clínicas, né, do professor Abílio, que fala só de reabilitação de maxilas atróficas sem enxerto, eu tenho um capítulo de uma técnica que eu vou mostrar para vocês, que é uma técnica que eu desenvolvi e já vou fazer 12 anos aí que trabalho com ela também. Bom, esse tipo de paciente, com certeza, é o paciente que mais se beneficiou da osseointegração, né, da implantodontia. E saiu de condições muito desfavoráveis de mastigação, de função estética, para uma reabilitação com segurança, né? Mas a maxila ela é bem mais complicada do que a mandíbula para fazermos esse tipo de reabilitação, principalmente porque temos a pneumatização do seio maxilar e um padrão de reabsorção óssea diferente na maxila do que na mandíbula. Primeiro a gente tem uma reabsorção em espessura e depois uma absorção em altura. Então a gente acaba tendo uma grande dificuldade de colocar implantes sem a realização de enxertos. Mas hoje, com o approach palatino, né, com técnicas de inclinação de implantes, já é uma grande realidade eu conseguir reabilitar um paciente desse sem 1 grama, né, meio grama de enxerto. Então, hoje, esse tipo de paciente a gente pode abordar dessas duas maneiras, né? Ou eu trabalho com implantes inclinados, podendo até colocar 4 implantes quando bem posicionados, não utilizando o seio maxilar com ancoragem, né? Ou eu posso fazer ainda um levantamento de seio maxilar e depois instalação de implantes paralelos, 5 ou 6 implantes, né? Eu coordeno hoje, né, bastante curso de especialização de implantes, são 22 turmas em andamento, são mais de 1.000 alunos especialistas formados. Por que eu estou falando isso, né? Porque dentro dos nossos cursos a gente tem muitos pacientes para reabilitar dessa maneira, né? E acaba que a gente consegue ter uma avaliação do que realmente funciona ou não, pelo menos na mão dos nossos alunos, né? E essa situação inferior aqui, onde o meu implante posterior ele fica completamente dentro de um osso regenerado com muito biomaterial ainda, né, presente na hora da instalação do implante e até na ossa integração, era uma condição onde eu tinha uma perda de implante muito grande. E quando a gente parte para a ancoragem, né, para o sistema on-4, o sistema de inclinação de implantes, a gente está colocando esse implante em osso natural. Então, o índice de perda geral dos meus cursos diminuiu bastante quando eu parei de utilizar essa situação anterior para usar mais a superior, da imagem que vocês estão vendo aí. É claro que eu não comecei isso do nada, né? Isso já tem bastante estudo, inclinar os implantes, né? Olha, esse trabalho, por exemplo, mostrou que
Vamos supor que o ápice do implante esteja no mesmo lugar. Quando eu inclino o implante, a força que esse implante inclinado recebe é 70% menor do que o implante reto, porque acaba que o cantilever do implante reto fica muito grande. E como a gente sempre imaginou que o implante inclinado ia receber mais força, mas quando ele está ferulizado, fazendo uma única peça protética, a divisão de carga permite que, na verdade, essa força por redução do cantilever seja extremamente pequena sobre esse implante, fazendo com que eu não necessite colocar o enxerto ósseo, um implante paralelo nessa região posterior. E quanto deve ter o meu cantilever, né? Qual seria o ideal? A gente começa com alguns trabalhos. Esse, por exemplo, mostra pra gente que quando eu tenho um cantilever de 15 milímetros e uma força de 50 newtons, eu tenho 140 newtons de força no meu implante. Se eu inclino esse implante distal, diminuindo 3 milímetros, não chega a 3 milímetros de diminuição do cantilever, a força de 140 passa para 97. Então diminui muito a carga sobre o meu implante quando eu inclino ele para posterior. E o que que é inclinar, né? Então vamos supor que, olha essa tabela aqui, né? O grupo 00. Quer dizer, eu coloquei um implante reto mais ou menos no canino. Então, olha, um cantilever de 21 milímetros. Se eu pegar esse mesmo implante do canino e angular 17 graus, eu consigo diminuir o cantilever para 16, se eu angular 30, 12, se eu angular 45 graus, porque era 21 milímetros de cantilever, vai para 10. Então, eu diminuo muito a força sobre esse implante. E os trabalhos como o de Naconesse mostram o quê? E quantos implantes eu preciso, né? Então, supondo que a minha força maior vai sobre o implante distal, se eu aplicar uma força no cantilever, esse trabalho mostrou que 90% da força é recebido por esse implante distal e 10% pelo implante anterior. Ou seja, eu já tenho 100% da força da carga recebida. Então, com 4 implantes, 2 de cada lado, bem distribuídos, eu tenho uma coragem suficiente para minha prótese em longo prazo. Então, é viável colocar somente 4 implantes na maxila, né? Fazer a técnica de Allen-Ford? Sim, o que eu tenho que ter cuidado na técnica Allen-Ford é a distribuição do pilar, né? Quando a gente pensa no polígono de Roy, esse polígono formado por 4 pilares aí, que vem da prótese fixa, a gente consegue entender que se a distância entre os pilares os implantes que eu instalei, for menor do que o cantilever, eu não vou ter uma condição adequada para a instalação da minha prótese. Ou seja, eu vou ter uma força muito grande sobre esse implante distal. Então, esses 4 implantes dessa maneira não irão funcionar. Agora, quando que eu consigo ter uma situação confortável com 4 implantes? Quando eu consigo espaçar esses implantes e fazer com que o implante distal fique mais posterior e eu tenha um braço de alavanca menor do que o braço de resistência. Aí, com certeza, eu tenho um sucesso muito grande da minha reabilitação. Então, gente, eu, com 4 implantes bem colocados, em média, no segundo premolar e no lateral, eu resolvo qualquer paciente meu com 4 implantes. Bom, como que eu sei, olhando uma imagem panorâmica, que é possível eu colocar implantes próximos aos, com a distal dele próxima ao premolar? Então, eu tenho que entender que nessa imagem eu preciso enxergar o quê? Esse triângulo que vocês estão vendo ali do pilar canino. Então tem que ter o seio, tem que ter o pilar canino e a fossa nasal. Se eu tenho o pilar canino, o osso bem delimitado ali, eu posso inclinar e vou ter sucesso com certeza na minha reabilitação. Então eu preciso ter osso nessa região, tá? E aí eu consigo fazer a técnica. Então vamos mostrar o paciente aqui para vocês. Abrimos. Uma das grandes dificuldades é o que nessa situação, né? Vou voltar um pouco aqui. Olhem a parte que está escrito ali na tomografia, reconstrução panorâmica, né? Eu preciso
enxergar onde está a parede mesial do meu parede anterior do seio, para que o meu implante passe tangenciando essa parede. Assim eu consigo colocar ele o mais distal possível e diminuir o cantilever. Na boca do paciente, quando eu abro o retalho, raramente eu consigo, olhando o osso, saber exatamente onde está o limite anterior do seio maxilar. Então, eu vou pegar uma broca esférica diamantada, fazer uma perfuração no seio, inclusive perfurando a membrana. Aí eu vou sondar com uma sonda, pode ser uma sonda periodontal, pode ser uma sonda para implante como essa. Vou sondar a parede anterior do seio. E eu gosto muito de trabalhar com marcação no osso, né? Então, isso é uma caneta dermatográfica, né, cirúrgica, que cirurgião plástico usa na pele, que eu uso, ela é descartável, estéreo, e eu desenho no osso exatamente a imagem da tomografia, o que eu estou vendo ao vivo. Assim eu consigo distribuir o meu implante da melhor maneira possível. Esse é um clipe que normalmente eu esterilizo, eu dobro ele 45 graus para que eu faça a marcação exata de 45 graus vindo do pilar canino, passando o mais próximo possível daquela marcação que eu desenhei, que é a marcação da parede anterior do seio maxilar. E aí eu vou só seguir a marcação. Então eu tenho dois implantes ali próximos na distal dos premolares, segundo premolares, e dois anteriores próximos à região do lateral. Essa seria uma conformação básica do on-form. Aqui nós temos a instalação do implante por approach palatino nessa região mais posterior e a compensação com mini pilares angulados e retos na região anterior. Outro preceito básico da técnica on-form é a possibilidade de carga imediata, né? E nesse caso eu fiz uma captura provisória imediata no momento da instalação dos meus implantes. E hoje, gente, com a cirurgia digital, né, eu consigo hoje com cirurgia guiada fazer essa mesma situação sem ter que fazer um grande retalho, sem fazer perfuração de seio, marcação, nada disso, né? Isso tudo eu faço no software. Só para vocês entenderem, esse aqui é um caso de 2016, quando a cirurgia guiada estava começando, eu já estava fazendo cirurgia guiada para um fórum. Então, para quem já trabalha com isso, eu vou fazer uma tomografia do paciente com a prótese e algumas marcações de gutta-percha, né? Depois eu faço a tomografia só da prótese, e aí o centro de planejamento me envia o projeto da guia para ser aprovado, e assim que é aprovado, a gente solicita a impressão para fazer a cirurgia. E que a cirurgia guiada, nesse caso, pelo sistema da SIM, é um primeiro kit de guiada da SIM, né? Hoje já é bem diferente disso. E os implantes instalados aí de maneira extremamente atraumática, sem retalho, já com os mini pilares instalados, angulados no posterior e retos anteriores, para a realização de carga imediata. Aí os copings metálicos provisórios e a captura provisória. Então, até agora, gente, a gente está falando básico, eu não cheguei nem a falar de uma maxila realmente atrófica. Vamos entrar agora nesse conceito, né? O que é uma maxila realmente atrófica? É quando eu não tenho esse triângulo que eu falei para vocês, esse espaço entre o seio maxilar e o osso nasal, né? Ou seja, eu não tenho exatamente o pilar canino. Então, eu tenho uma pneumatização muito grande, que eu vou acabar partindo muitas vezes para uma reconstrução. Então, aqui é um caso meu, antigo, só para vocês entenderem, né? Antes de eu trabalhar com coragem, onde eu estou fazendo enxerto de calota paciente. Na verdade, não sou eu que estou fazendo a cirurgia, né, que é um neurocirurgião, eu só vou depois fazer a instalação dos blocos, mas era uma coisa extremamente traumática que eu fazia bastante, e esse foi o último caso meu que eu fiz em 2010. Fizeram a martelo para tirar o bloco de osso, e aí eu parafusei os blocos todos
o paciente, espera 8 meses e faz a cirurgia. Uma outra opção, que é, esse caso eu fiz, inclusive está publicado numa revista brasileira aqui, que eu fiz lá no Paraguai junto com a doutora Patrícia e doutor Fernando Pereira, onde a gente utilizou a proteína óssea morfogenética, olha um caso de uma maxila extremamente atrófica, essa é a nossa publicação, e aqui a utilização de uma tela de titânio, né, uma tela de titânio para colocação da BMP. Para quem nunca trabalhou com isso ou nunca viu, a BMP é uma proteína que vai pegar a sua célula-tronco e transformar em célula óssea e assim ativar a produção de tecido ósseo. É algo biologicamente fantástico, porém que tem um custo altíssimo, né? Faz muito tempo que eu nem trabalho mais, né? Porque hoje, como eu falei para vocês, não faço mais reconstruções nesses pacientes. Eu prefiro trabalhar com ancoragem, né? Que é implante colocado em osso residual, o que sobrou do paciente. Mas até esse caso, deixa eu só ver a publicação de quando que é, que eu já nem lembro. Por um dos últimos casos meus também, ó, 2016, né? E aqui depois de 9 meses, o osso formado entre a tela e a gengiva e a instalação de 8 implantes. Então, gente, tanto o PPP como a cirurgia de calota craniana ou de ilíaco, né, tem muito trauma. É o custo muito alto, né? Porque a calota craniana, obviamente, tem que trabalhar no centro cirúrgico, tem um neurocirurgião e tudo mais, né? O trauma é muito grande. O tempo de trabalho, né? Você tem que fazer um enxerto, esperar 8 meses, depois colocar o implante, mais 6 meses, então é longo. E ainda tem muito insucesso, né? Porque o enxerto pode dar errado, depois o implante pode dar errado dentro do enxerto. Então são situações que, numa época da vida ainda, a implantodontia, isso foi realidade, mas hoje já não é mais. Então, eu iniciei a minha parte de ancoragem com implante zigomático, né? Que é, ó, eu não tinha como ancorar um implante posterior, então eu faço 2 anteriores e depois ponho 2 implantes zigomáticos. Que é uma situação que hoje já diminui muito no meu consultório, mas que eu ainda faço e faço no consultório mesmo, quando eu dizer local, né? Mas foi nessa época que eu, depois de fazer os primeiros zigomáticos, né? O primeiro zigomático que eu fiz foi em 2006, então a gente já vai para quase 17 anos aí trabalhando com essa técnica, ainda faço. Na época fazia no centro cirúrgico, sempre, hoje eu faço no próprio consultório, mas é uma técnica mais traumática, né? Então, tentando simplificar, eu desenvolvi a técnica que hoje está sendo utilizada no Brasil aí bastante, inclusive em Santa Catarina tem o Vanderlin que trabalha muito com isso, mas eu desenvolvi isso em 2011, que é a técnica do implante transsinusal. Então, a gente tinha, obviamente, o nosso implante passando anterior ao seio maxilar. Como agora o seio está muito pneumatizado, a maxila atrófica, eu comecei a passar o implante dentro do seio. Só que ao invés de travar no osso zigomático, eu travo ele na cortical nasal. Então a gente chama essa técnica de implante longo transsinusal. Em 2011 eu cheguei para a empresa assim, né, e pedi para realizar essa técnica. Eles desenvolveram um implante de 24 milímetros para eu trabalhar. Na verdade, tinham 3, 20, 22, 24, e eu fiquei por 10 anos fazendo pesquisa com esse tipo de implante. E hoje é uma realidade, né? Não sei se vocês trabalham, por exemplo, Neodente tem esse implante, a própria Sim tem o implante no portfólio dela, a Dentoflex tem, a DSP tem, hoje tem várias empresas hoje que já trabalham com esses implantes extremamente longos para essa técnica, né? Tem um vídeo de como é dele, né? Quando eu faço um forma, o implante passa à frente dessa janela, né? Agora a transição passa dentro dessa janela. Então agora eu não vou mais, posso dizer, eu não vou mais curar a membrana. Talvez agora eu vou deslocar ela para ela ficar posterior. Eu vou subir a membrana, eu vou colocar ela de medial. O implante que passaria à frente disso, agora ele passa dentro. Então esse seria um Professor, exemplo eu acho de que deu algum probleminha no microfone aí.
ficou muito baixo agora. Talvez seja por causa do vídeo, que Do tem vídeo, um né? áudio. É. Ah, pode ser, pode ser. Deixa eu tirar o vídeo dele aqui rapidinho. Você tava falando e daí não tava dando para ouvir. Eu vou tirar o áudio, daí a gente consegue. Agora dá para ouvir, né? Perfeito. Agora... Sim. Então tá. E aí ela é a diferença, né? Onde seria o meu implante e onde ele vai o transinusal. Então, por isso que eu precisava de um implante longo, né? Nessa época que a gente começou os protótipos, né? Assim desenvolveu o implante de 24 milímetros, hexágono externo. Hoje, todos que estão à venda que eu já vi no mercado são cone Morse, mas isso aí era só um protótipo, né? Tanto que a gente usava uma broca da cirurgia guiada, que é mais longa. Hoje tem o kit específico, né? Mas a ideia é essa, olha, a broca vai passar pelo alvéolo, cair no seio maxilar, depois entrar novamente ancorando no osso nasal. E olha o implante aí, né? 24 milímetros, hexágono externo. Utilizando ele com catraca agora, né? E como eu fiz o descolamento da membrana, eu já aproveito e preencho essa interface entre as duas ancoragens. Obviamente, no futuro eu consigo osso ao redor de todo o meu implante, né? Coisa que, por exemplo, nos zigomáticos não acontece. Bom, olha a foto dele do primeiro implante transinusal, 24 milímetros, então é um padrão a hexágono externo 4.1 normal, né? Esse inicial hoje é cone Morse, ele só é mais longo mesmo. E aí eu, o doutor Alexandre Carvalho, né, de Ubá, Minas Gerais, fizemos essa primeira publicação, então notem onde está o meu parafuso de acesso da prótese, lá no final do primeiro molar ali, né, sem cantilever nenhum, então biomecanicamente muito favorável. Eu vou mostrar um caso feito com um implante da Implacil, né, porque agora eu estou desenvolvendo um novo implante transinusal para Implacil agora, né, esse daí é 17, foram os primeiros, agora tem de 25, 26, né. Então essa é a imagem que a gente tem que ter na mente, ó. Eu ancorei o implante aqui no alvéolo, travessei o seio maxilar, depois o ápice ele está ancorado também na fossa nasal. Olha a amplitude do arco que a gente ganha com esse tipo de implante. Então, gente, depois que eu desenvolvi essa técnica, e agora a gente tem uma ancoragem, às vezes, dentro mais paralela à fossa nasal, que a gente chama de transnasal, enfim. Eu tenho hoje como opção de fixações zigomáticas para casos onde eu realmente não tenho nem condição de colocar nenhum implante anterior. Tá? Em casos extremos, aí hoje eu uso mais a opção 4 zigomáticos do que 2 zigomáticos e 2 anteriores, como eu fiz aí a minha vida toda, né? Então aqui um caso clínico de técnica exteriorizada, de implante duplo zigomático. Aí, uma maxila extremamente atrófica, né? A gente olha, vamos voltar aqui para a tomografia, até tem uma falsa sensação da presença de tecido ósseo, que tem osso em altura nesse caso, né? Mas a espessura é zero. Então, descolamento, hoje o duplo zigomático eu não faço no consultório, eu ainda tenho preferência por fazer o duplo zigomático em hospital, é uma cirurgia bem chatinha, né? Por mais que eu tenha toda essa estrada de zigomático, ainda é uma cirurgia para mim que eu tenho uma certa dificuldade, né? Cirúrgica, técnica. Aqui um lado, esse é um caso mais antigo, que não é o que eu queria mostrar para vocês, ainda vou mostrar. Por isso que hoje os implantes zigomáticos, para quem trabalha, ele não tem mais essa espira no meio, né? Ele tem espira só próximo à crista e expira na ponta. E tem casos hoje de algumas empresas que nem expira no rebordo alveolar ali, a gente tem, só nas pontas mesmo. Ali, se vocês notam, eu usava muita bola de bichar, como vocês estão vendo ali, por cima desses implantes. Essa é uma técnica exteriorizada, onde a gente não passa por dentro do seio maxilar.
Mas tem um inconveniente dessas espiras, né, quando eram espiras, incomodarem, às vezes causarem até uma recessão na região vestibular. Eu estou com um caso no consultório, essa semana apareceu uma baita inflamação ali ao redor do zigomático, aparecendo as espiras dele ali na vestibular. Eu até suspeitei de uma sinusite, tirei uma tomografia, recebia ontem aqui no meu celular a tomografia e não tinha nada, o seio não tinha um velamento, nada, né? Porque é um paciente que o implante passou um pouco dentro do seio, um pouco por fora, porque nem sempre a gente consegue esse nível de exteriorização aí, né? Então foi uma inflamação mucosa por conta dessas roscas aí que tinham, né? Mas é um caso que está 13 anos, 12 anos no paciente sem nenhuma intercorrência. E apareceu agora desse jeito. Então eu comecei a fazer no meu consultório isso daqui, olha, pegar a bola de bichar e jogar ela por cima dessas espiras, para que essas espiras não fiquem tão em contato com a mucosa, uma vez que a mucosa aqui é muito fina, né? E a espira ela é agressiva. Mas hoje isso acabou porque hoje essa região desses implantes são todos sem espiras, né? Os dois lados, e a gente pode notar em os 4 implantes zigomáticos instalados. Para quem faz zigomático, não sei ainda se o Tiago, o Túlio tem experiência com isso, mas a maioria das pessoas que faz zigomático, né, a gente conversa, considera essa cirurgia de 4 zigomático uma das cirurgias mais complicadas de se fazer, né? Então a gente vive tentando uma alternativa para esses casos de maxilas extremamente atróficas, né? Eu comecei a trabalhar com a Emplacil, né, que é a prótese finalizada, surgiu o Pilar Z, lá na Emplacil há alguns anos, né? E eu, até o Manfred de Santa Catarina, e entre outros profissionais, né? Fizemos o treinamento. É uma técnica desenvolvida por um professor brasileiro, né? E o Faco, então a técnica chama técnica Faco. E eu achei extremamente interessante. Já tenho alguns casos, mas não ouso falar que é um caso que isso com certeza é um sucesso, até porque eu não tenho casuística ainda para isso e nem tempo de avaliação para dizer isso, né? Mas tenho trabalhado com ela como alternativa porque é um pouco mais simples a técnica do que o zigomático em si. Qual que é a ideia? Essa cirurgia, para você ter uma noção, é um caso do Dr. Breno. Breno e Larissa são alunos nossos de mestrado, então a gente fez essa cirurgia no mestrado e essa que eu estou mostrando na foto para vocês, por acaso, é uma cirurgia feita lá no curso, tá? De mestrado em implante na São Leopoldo Mandic. Então, para quem nunca viu essa técnica, né, comparando, então, quando a gente fala de implante zigomótico, a gente está falando de um implante que sai do rebordo, atravessa o zigoma e sai aqui acima do corpo do osso zigomático. O pilar Z, a ideia dele é que o implante entre paralelo ao arco zigomático e não atravessado. Então, você vai pôr um implante convencional aqui, paralelo ao pilar zigomático, perdão, ao arco zigomático, implante normal, 13, 15, 4x13, 4x15, que é o que eu mais uso. E depois eu tenho um pilar Z, que é um componente em Z que vai fazer com que o seu implante chegue até a cavidade oral. Vamos dar uma olhada na imagem aqui, ó. Olha o lado esquerdo do paciente, a gente tem aquela perfuração, então a gente está vendo a viradinha do arco zigomático e onde o implante entra, né? O implante zigomático convencional atravessaria esse implante aí. A instalação dos implantes. Então, olha, a chave é enorme, né? Até para ter acesso até o arco zigomático, até o corpo do osso zigomático também, mas o implante é implante convencional. Unimorse, da Emplacil, do Econe, e aí o implante instalado. E agora essa imagem, para quem não entendeu a técnica, acho que agora dá para entender. Tem 2 implantes anteriores, convencionais, e olha onde estão os implantes zigomáticos. Então o implante, vocês estão vendo, não está perto do rebordo, como o implante zigomático convencional. Há o componente protético, né, que é o pilar Z, olha aqui a imagem do pilar Z, né, então ele parece um encanamento, né, então aqui, aquela parte superior rosqueia no implante,
E esse Z faz com que a gente tenha como dobrar esse Z e fazer com que ele chegue numa posição protética na forma de um hexágono externo, como vocês estão vendo ali na parte do rebordo. E aqui a reabilitação. Então tem 2 implantes anteriores e 2 implantes zigomáticos com o pilar Z. Tá vendo como ele faz um Z? Por isso que é o nome dele, né? Ele é travado lá em cima e travado na região inferior ali, que tem uma porca que faz com que a gente deixe esse sistema todo travado. Ele travado aqui embaixo com 80 newtons, lá em cima com 30. Em princípio é mais fácil que o implante zigomático, é menos arriscado. É uma cirurgia de consultório. Isso aqui foi feito na clínica normal da São Leopoldo Mandic, por um aluno, né, de mestrado. E o grande risco que a gente pensa, que eu acho que quem nunca viu está imaginando ali, é se soltar isso lá em cima, né? Realmente é isso que a gente tem que avaliar para ver se realmente será um grande sucesso essa técnica, é ver o comportamento desse pilar Z ao longo dos anos, né? Quem desenvolveu a técnica, o professor Faco, ele mostra casos já com 6 anos de acompanhamento, enfim. Mas é importante a gente ter os nossos casos e a nossa avaliação e perspectiva a respeito do material, né? Aí também, carga imediata, captura imediata provisória. E, para a gente finalizar, eu vou mostrar o meu último caso, que é hoje também algo que eu estou começando a trabalhar com mais frequência, que são os implantes que, quem está olhando essa armação, é como se fosse um implante subperiósteo que tinha antigamente, mas agora feito numa armação 3D, né, uma armação prototipada para aquele paciente, perdão, impressa em metal, em titânio para o paciente, e esse implante não vai dentro do osso, né? É uma armação que eu parafuso, como se fosse uma placa de fixação de fratura, e estabilizo todo esse sistema. Quando chega na boca também tem 4 mini pilares ali para a gente instalar a prótese. Então não chega a ser um implante intraósseo, né? Simplesmente é uma placa parafusada sobre o osso. É uma outra opção também, como o pilar Z. Não vou te dizer que é a solução de todos os problemas, porque eu não tenho uma casuística ainda como eu tenho de zigomático, mas tenho trabalhado com essa técnica e espero que em alguns anos eu possa ter resultados em longo prazo de como isso estabiliza ao longo do tempo, uma vez que ele está preso somente por parafusos e não está preso dentro do osso, como a gente está acostumado com nossos implantes convencionais, né? Para que vocês entendam essa é uma imagem, a gente faz a tomografia do paciente, essa é uma imagem do planejamento virtual. Notem que aonde tem o mini pilar ali, tem um desgaste ósseo, tá vendo? Presta atenção nisso, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é o caso, uma maxila extremamente atrófica, onde eu poderia ter feito duplo zigomático, eu poderia ter feito pilar Z, e agora eu estou fazendo um implante customizado, que a gente chama, né? Quem faz é uma empresa que chama CPMH, para quem nunca ouviu falar disso, é uma empresa de Brasília. Então a empresa primeiro manda um guia, que é um guia de desgaste ósseo. Tá vendo? Então, esse guia tem umas entradas onde eu vou desgastar o osso para encaixar aquele mini pilar. Depois a gente vai usar essa armação. Então aí tem 13, 14 parafusos onde eu vou colocar sobre o seu osso, ele vai encaixar direitinho, eu vou parafusar com parafuso de fixação de fratura. Parafuso de osteossíntese. Lá embaixo já tem os 4 pilares distribuídos, separados, e os mini pilares para serem rosqueados. Já tem uma barra protética pronta. Eu, particularmente, não fiz carga imediata definitiva no caso, mas a barra já está pronta. Depois a gente molda o mini pilar e já manda a barra para o laboratório já fixa, né? Mas a técnica, para que não haja, por exemplo, para que não dobre essa armação, não tenha uma distorção, a gente instala a barra metálica antes de fixar todo esse sistema, tá? Então instala a barra para estabilizar, coloca em posição e fixa, como se estivesse fixando uma fratura. Depois tira a barra metálica e a gente tem os 4 pilares aí instalados, ó.
Tá vendo? Tudo é on-for hoje, né? Desde o básico, transsinusal, zigomático, 4 zigomáticos, pilar Z, duplo pilar Z, a gente pode fazer duplo pilar Z e o implante customizado. Tá? Nesse caso, a gente terminou a fixação de todos os parafusos, suturamos e colocamos pilares provisórios e a captura. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, toda a minha experiência aí de 20 anos fazendo reabilitação de maxila trófica, tudo que eu tenho de antigo, novo, que eu estou tentando de novo, que eu acredito que possa ter sucesso, né? Porque realmente tudo que eu já vi na literatura que possa existir sobre reabilitação de maxila trófica, eu já tentei e tenho a minha opinião formada por todas elas, né? A enxertia, para mim, é algo realmente que não faz parte da minha rotina mais, enxertos extraorais. O zigomático eu só deixo para fazer quando é caso duplo, que hoje eu estou começando a substituir pelo pilar Z. Quando eu tenho uma maxila não tão atrófica ou um for convencional, um pouco atrófica transinusal e maxilas severamente absorvidas hoje, iniciando com os pilares customizados, que é a prótese provisória.